galera, então, começando mais uma live aqui do nosso perfil, né? Espiritualidade Livre, mais um assunto aí, mais um convidado aí no Espiritualidade Livre Convida. Hoje eu vou apresentar para vocês a Daniela, né, que é uma profissional incrível, gente, é alguém que eu estava torcendo para aceitar o convite, né? E fazer parte aqui do nosso canal. Seja muito bem-vinda, Renata. Hoje a gente vai fazer uma live muito especial. Gabi, meu anjo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar de família, né? Que é um assunto que, de certa forma, envolve todos nós, né? Todo mundo tem família. E, além de família, todo mundo tem o quê? Problema familiar, né? Todo mundo tem aqueles papéis assim invertidos, mas eu vou deixar a especialista falar, a Daniele, né? Daniela que já chegou aí, Daniela Pires Constelações. Pessoal, finalizando a live, entre no perfil da Daniela, tá? Ela é consteladora, constelação, a gente vai conversar um pouquinho, é um assunto muito legal, ajuda muito a nossa vida, tá? Mas chega de papo aí, vamos deixar a especialista falar. Pessoal, essa live vai pro canal também amanhã, tá? Então, quinta-feira, lá no canal Espiritualidade Livre também, vocês conseguem rever tudo aquilo que a gente falou aí. Seja muito bem-vindo, Marta. Gabi, você pode fazer durante a live, tá? Aí, à medida que o assunto for progredindo, a gente vai respondendo as perguntas, tá? Eu vou passando aí as perguntas para a Daniela. Então, já vou chamar aqui a nossa convidada. Só um segundo, pessoal, vamos lá. Peraí. Então, o tema é família, papéis familiares, né? E o quanto a família se correlaciona com o nosso todo. Seja muito bem-vindo, Olá! Daniela. Tá me ouvindo, Gil? Perfeito, perfeito. Você Tá. está me ouvindo Tô bem? sim, tô sim. Ah, perfeito. Daniela, começa aí se apresentando para a gente, falando do seu trabalho. Então, gente, eu sou, antes de tudo, uma admiradora, né, do Gil. É com, Ah, é com muito carinho, é com um coração muito alegre, né, que eu tô aqui participando com você, porque eu te admiro muito. Já não é de hoje que eu sigo você, né, e que aprendo muito com você. Mas, assim, o caminho da espiritualidade, é, já algumas formações que eu tenho, né? Então, assim, eu tenho com xamanismo, tenho com sagrado feminino, tenho outras tantas que eu fiz também com Gil. Mas, assim, me levou às constelações, tá? O caminho da espiritualidade. E eu realmente me encontrei, assim, nas constelações de uma maneira muito profunda e muito gratificante, Gil. Eu já venho, então, há um tempo fazendo trabalhos com mulheres. Meu foco acaba sendo um trabalho com mulheres. Isso não significa que eu não atenda homens também, porque eu faço atendimentos individuais na constelação familiar, né? Mas, assim, o meu foco, quando eu comecei com a constelação, eu falei, não, é aqui que eu quero alinhavar, digamos assim, né, o meu trabalho e dar esse enfoque para a mulher. Porque nós mulheres fomos, né, por tantos e tantos séculos, para não dizer milênios, que eu acredito que foi muitos milhões de anos atrás aí que nós mulheres éramos livres. Num dado momento, sim. pelo patriarcado e tudo mais, a gente foi ficando cada vez mais submissa e cada vez mais ferida. As próprias religiões dão conta disso, né? Essas principais religiões de um grande Deus dão conta disso. E, de alguma maneira, eu sinto a necessidade do trabalho com a mulher. Eu sinto essa identificação. Então, eu uni agora o trabalho com as constelações e o sagrado feminino. E estou fazendo um trabalho que a gente chamou, né, que eu chamei de sagrado feminino sistêmico, que realmente Muito. trabalha com a mulher de uma maneira assim como a mulher real. Nós queremos, né? Nós temos mulheres e queremos transformar, nos empoderar para sermos mulheres reais e empoderadas nessa vida, né? Então, o nosso trabalho do Sagrado Feminino Sistêmico, ele visa isso. Ele visa a cura do feminino ferido,
e o empoderamento da mulher, sempre num ambiente de irmandade, porque, olha, nós mulheres, nós fomos tão massacradas por tanto tempo que nós passamos a pensar como homens. E ao pensarmos como homens, a gente começou a se distanciar das nossas irmãs, né? Das outras mulheres. Então, a coisa mais comum que tem é ouvir mulher falando mal de mulher. Ouvir mulher falando assim, mas eu prefiro ter amigos homens do que mulher, porque mulher é fofoqueira, mulher é isso, mulher... Gente, nós mulheres juntas, assim, o espírito da irmandade é muito forte, e quando a gente consegue resgatar isso dá um poder para a mulher muito grande, né? Então eu acho que é isso, que assim, eu foco nisso, foco no trabalho da mulher, com as mulheres, né? E para fazer esse resgate, a gente brinca que somos deusas, né? E que a grande mãe, a grande deusa, nos abençoa nesse trabalho, esse resgate da deusa que mora dentro de nós, né? E que fomos esquecendo. Você tocou num ponto bem bacana, eu acho que a gente, para começar, essa coisa você falou da mulher competindo com mulheres, né? É uma coisa que eu acredito que tudo que é estrutural, seja o racismo estrutural, o machismo estrutural, a homofobia estrutural, tudo isso é uma coisa que é tão estrutural que a gente percebe que quem sofre perpetua. Sim. Então, por exemplo, é muito comum às vezes a gente ver pessoas negras fazendo discursos racistas. Ou, por exemplo, eu sou LGBT, então dentro da comunidade LGBT existe muita LGBTfobia, existe muito machismo, né, na forma, às vezes, como a comunidade trata as mulheres da comunidade, ou fora, né, do vale, vamos falar assim. Porque é uma coisa estrutural realmente, né? É imbuído no nosso mental, na nossa cabeça, e adoece muito a gente. Isso Sim. É bem legal. E, Daniela, para quem não conhece essa parte da constelação sistêmica, como você pode definir para a gente, assim, leigos no assunto, o que é o sistema? Tá. Vamos falar assim, primeiro que todos nós fazemos parte de sistemas. O sistema é você olhar para o todo. Tá? Um ser humano, imaginar o ser humano. O ser humano, ele tem um sistema de origem, um sistema familiar de origem, que é da onde ele veio, as raízes dele. Mas ele, independente desse sistema de origem, ele faz parte de outros sistemas. Então, quando você está numa empresa e trabalha para uma empresa, aquela organização é um sistema também, né? A escola, ela também forma um sistema com seus alunos e com os pais dos alunos. Enfim, é uma maneira que a gente tem de olhar e ver que tudo está, de certa forma, interligado, interconectado, tá? Vamos dar um exemplo, por exemplo, do corpo humano. No corpo humano, nós temos, por exemplo, o sistema digestivo. Dentro do sistema digestivo, e por que leva o nome de sistema? Porque não é um órgão só que faz parte, são diversos que compõem aquele todo que vai formar o sistema digestivo e que vai ser, então, responsável pela digestão. Se uma única parte desse sistema tiver com problema, todo o sistema é afetado. Então, é essa a ideia do sistêmico. Quando você consegue enxergar que você não é né, como diria, sei lá, a rainha da cocada, né? Você não é tudo, você não é a sua ilha isolada, você faz parte de um todo. E dentro desse todo, se esse todo não estiver bom, não estiver saudável, você também adoece. Então, vamos imaginar no sistema digestivo. Para quem nunca nem parou para pensar muito nisso, que eu acredito que não é o caso aqui, porque todos, de alguma maneira, que te seguem já fizeram algum pensamento assim. Mas nós estamos falando para pessoas que nem sempre sabemos se todos já pararam para fazer esse pensamento. Dentro de um sistema digestivo, vamos imaginar a boca. A boca faz parte. A mastigação talvez seja o início da digestão. Se a pessoa não tem dente... Então, a boca não é só a boca para falar, ela tem que ter dente, ela tem que poder mastigar. A digestão já fica comprometida. Então, assim, não é Sim. só imaginar que é o estômago. Não, não é só o estômago, porque até chegar no estômago tem um caminho. E a digestão já iniciou aqui, vai passando, continua no estômago,
termina no intestino e vai se finalizar quando você consegue colocar para fora aquilo que você comeu, digerido. Porque também não pode parar no meio do caminho, ela tem que funcionar. Então, assim, dentro dessa visão, a gente olha, né, o constelador ele olha de fora para aquela questão disfuncional que a pessoa está trazendo, e dentro dessa questão disfuncional, ele vai ver onde aquilo pode estar comprometido. Por que ela está demonstrando aquilo? Por que ela está trazendo aquela questão, aquela disfuncionalidade? Aonde está o início daquela disfuncionalidade? Muitas vezes não está nela. Muitas vezes pode estar lá no tataravô, no tataravô, entendeu? Então, assim, por quê? Porque o sistema de origem, nós fazemos parte dele, nós não somos isolados no mundo, nós fazemos parte, somos parte integrante daquele sistema de origem. E dentro das constelações, a gente tem vamos falar assim um pouquinho da história, tá, das constelações. Ela foi um tratamento terapêutico, tá, é um método terapêutico que foi desenvolvido por Bert Hellinger. Quem foi Bert Hellinger? Um padre alemão. Faleceu, se não me engano, em 2019, tá? No finalzinho de 2019, pouquíssimo tempo atrás, e com 94 anos. Então, você vê, ele teve uma vida bem longa, e acredito eu que pelo menos os últimos 40, 50 anos da vida dele, ele focou nessa questão das constelações, tá? Ele doou para as constelações. Na época, como é que tudo isso começou? Ele, como um padre missionário, que já tinha uma formação como professor, ele fazia trabalhos missionários pelo mundo. E ele começou pela observação, notar que os problemas não importava a nação que ele estava, o nível social das pessoas envolvidas, os problemas eram os mesmos. Os problemas familiares eram os mesmos, né? E ele, mais ainda, ele quando esteve junto, trabalhando junto com a tribo Zulu, tá? Na África, ele reparou que lá não havia aqueles problemas que eram tão comuns nas outras partes. E ele passou a ter um olhar diferenciado para ver o que eles faziam de diferente para aquilo. E perceberam que eles tinham um modo muito próprio de solucionar questões, né? E bom, a tribo Zulu tem toda uma questão xamânica aí por trás. Então, você vê os povos nativos, de alguma maneira, não com as palavras, o nome de constelação, mas já conheciam essas leis universais que regem o mundo. E é isso que o Bert fez. Ele acabou depois indo buscar explicações. Então, ele foi buscar explicação e aí ele foi atrás da ciência. Não é uma coisa assim empírica, né, do nada. Ele foi atrás de ciência. Então, ele viu com Rupert Sheldrake a teoria dos campos mórficos, que você acho que já falou, adoro. Dos macacos. Né? Então ele foi atrás de uma série de teorias e aí ele foi recolhendo esse material todo. Veja, as coisas já estavam aí, mas precisou alguém parar e olhar e ver e alinhavar tudo isso. Então a grande genialidade, né, do Bert, e ele vai ser sempre genial porque é o pai realmente das constelações, foi que ele viu aquilo que as pessoas, de certa forma, não viam, mas não viam, né? E ele costurou tudo, então, a questão dos campos mórficos, a questão do Jung, que ele traz muito, que é essa do inconsciente coletivo, né? Ele traz outras tantas teorias e tudo mais, e isso tudo forma as constelações, né? E ele pôs tudo isso de uma maneira muito simples, então ele simplificou. Como? Ele veio trazendo que todos nós estamos sujeitos a 3 leis universais, que ele chamou de ordens do amor. E o que é uma lei universal? Significa que o Gilberto pode acreditar ou não acreditar,
A Daniela pode aceitar ou não aceitar, né? E assim por diante. A lei está lá e ela vai atuar em todos nós. Como a lei da Então fala para nós gravidade. dessa vez, eu fico curioso. Como a lei da gravidade. E quais são? Né? São a lei do pertencimento, que diz que todos nós temos a necessidade de pertencer a um sistema de origem e todos nós temos o direito de pertencer. Tá? A lei da hierarquia, que diz que aquele que vem então primeiro, ele tem preferência àquele que chega depois. E a lei de troca, do equilíbrio de troca, que diz que todas as relações, todas, precisa haver equilíbrio na troca. Tá? Nossa, perfeito. Então, assim, são 3 leis que regem tudo. E se a gente parar para olhar dentro de um sistema familiar, quando uma pessoa está fora do seu lugar, né, e a gente diz aí que ela está emaranhada com um destino anterior, com alguém do passado, quando alguém está fora do lugar, ela não pode estar, ela não está no fluxo da vida. Portanto, ela não está nem financeiramente bem, nem amorosamente bem. Você entende? Repercute na vida dela como um todo, porque ela está fora do lugar dela. E como a pessoa está fora do seu lugar? Pode estar de diversas maneiras. Né? Ontem até, não sei se você teve a oportunidade de ficar até o fim da live da criança interior, mas, por exemplo, quando o adulto está identificado com essa imagem da criança ferida, e está preso naquilo também, ele não está virado para a vida, para seguir na vida. Entendeu? E aí, como é que uma criança, o que ela faz? Ela espera dos pais. Porque esse é o papel dos pais, dar para o seu filho, né? Até que o filho esteja adulto e, como adulto, possa se virar e seguir a sua vida. Né? E... Daniela, então perdão, pode falar. Tipo assim, a Gabi, né, Gabi Contígio, minha aluna maravilhosa lá de Belo Horizonte, está aí com a gente. Ela deixou uma perguntinha aqui, que aí eu vou trazendo essa parte de perguntas, que aí eu acho que é bem legal. Tá, pode. Ela falou um pouquinho pra gente sobre aqueles momentos onde a mãe, por algum motivo, mina com a psique da filha. Né? E o que isso pode definir tanto na vida dessa filha quanto também no processo da mãe? O que está de errado, né? O que está de disfuncional numa relação desse tipo, por exemplo? Você falou, desculpa, só para entender direito, de minar, de deixar... Tipo assim, aquela mãe que põe a filha sempre para baixo, sim, que está competindo com a filha. Então, provavelmente, veja, quando a gente fala de constelação, de sistema, cada sistema é único e a gente só vai saber exatamente nesse sistema o que acontece abrindo o campo e fazendo a constelação, tá? Mas o que pode estar acontecendo veja, para você ser mãe, você precisa aprender a ser filha. Se ela provavelmente já teve uma relação com a mãe dela complicada, entendeu? E com isso, ela não se tornou adulta, ela continua sendo a criança que busca na mãe aquilo que ela esperava que a mãe entregasse. Quando ela olha para a filha, ela não vê então a filha, ela como adulta e a filha, ela provavelmente está vendo lá, são 2 crianças se relacionando. Eu não sei se consegui me fazer clara, mas assim, perfeito, as dinâmicas acontecem muito dessa forma. Quer ver, por exemplo, quando um pai, sabe aquele pai que a filha já é adulta, e o pai fica tomando conta, que quer tomar conta da filha, do filho. Provavelmente esse pai, ele está ainda numa figura infantilizada, que olha para o filho como um irmão, como um igual, um amigo, um amiguinho. E como amigo, tudo bem tomar conta, fazer e acontecer. Ele não consegue ver que aquela criança, já não é mais criança, cresceu e é adulto. E por quê? Porque provavelmente naquele sistema familiar, naquela casa, o adulto grande deve ser a mãe.
É a mãe quem faz, é a mãe que toma a decisão, é a Sim. mãe que não sei o quê. E o pai, e às vezes assim, o pai pode ser aquele, sabe, que quer tudo do jeito dele, quer tudo do não sei o quê, porque isso é uma postura infantil. Isso não é uma postura de Sim. adulto. Aquele que faz birra, que tem que ser assim, tem que ser assado. Então, às vezes, isso é visto como, ai, não, é que meu pai é autoritário, ai, não, porque meu pai... Não, ele tem também uma questão que ele não conseguiu crescer, você entendeu? Porque ele ficou preso Vira também uma naquela... falsa autoridade, né? É uma falsa autoridade, quer dizer, ele impõe na autoridade, tá? Ele faz a autoridade, mas ele é uma postura infantil, se você for ver, porque o adulto E, não faz e, isso, né? e é interessante que a autoridade real, ela não cria desequilíbrios, Não. né? Ela cria respeito, ela cria ordem. E esse tipo de autoritarismo, ele gera muito problema familiar. Porque ele gera, por exemplo, o filho não confia no pai, aí o filho começa a fazer tudo escondido, cria um ambiente de falta de diálogo. É muito interessante isso, Dani. É, não, com certeza. E, tem aquela coisa de que quando a criança ela se sente ferida, né? Então, no caso, pela mãe, enfim, ou pelo pai, ela se sente ferida. Qual que é a nossa reação quando a gente é magoado, se sente ferido? O que a gente faz? A gente se fecha, não é? Essa é a Se tendência. protege, Para né? se proteger, você se fecha. E qual é a tendência, então? De você distanciar o relacionamento. Então, depois quando tá adulto, fala, não, porque minha mãe isso, minha mãe aquilo. Porque no fundo, muitas vezes, é aquela criança que naquele momento foi ferida de alguma forma e com isso se fechou ao amor da mãe, ao receber o amor da mãe. Veja, Sim. tem muitas mães que não sabem dar o amor porque também não receberam da mãe dela. Como é que ela vai dar aquilo que ela não recebeu? E ela também se fechou. Então, você só vai... Quando a filha toma essa consciência e faz as pazes com a sua mãe, do jeito que ela é, e aceita ela da forma que ela é, e entende que ela deu para ela o melhor que ela podia ter dado, porque foi o que era suficiente, porque está lá, ela está viva, e que ela faz essas pazes, ela consegue fazer com que a própria mãe faça as pazes com a mãe dela. Você entendeu? Porque é uma conversa de alma. Não é uma conversa racional. Não existe razão aí. É quando realmente, de fato, lá no interior dela, ela interioriza isso. E ela coloca para a mãe dela. E a mãe dela, e não precisa nem ser com palavras, viu? Porque é engraçado, quando a gente Sim. faz uma constelação e trabalha essa questão, é muito comum, Gil, é impressionante, é muito comum depois a pessoa ligar e falar assim, olha, eu tô boba, mas minha mãe fazia, sei lá, 3 meses que não me ligava, que não falava comigo, e ela me ligou hoje. Você acredita? Os campos se Coincidência? interagem, Não né? é coincidência, porque é uma conversa que não é uma conversa de razão, é uma conversa energética, é uma conversa de alma, e os campos se abrem, e as coisas voltam a fluir. Aquilo que estava trancado, que estava preso, né? Então, assim, é Dani, muito interessante. vou abrir o parênteses aqui, mandar um beijo aqui para Eva que está assistindo a gente, para Kelly, para o Marcelo, né? Tem uma galera chegando aí. E o Marcelo deixou uma pergunta aqui para a gente, para o Felipe. O Marcelo falou sobre a questão dos comandos e as constelações, né? Mas eu acho que eu entendi o nível de pergunta dele. Por exemplo, assim, como é que eu consigo ajudar alguém, né, através da constelação, sem aquela coisa do julgamento interno? Tipo assim, não sei se eu me fiz entendido, no sentido assim, porque como é uma coisa que você está trabalhando no campo da pessoa, como é que eu sei, por exemplo, no caso a cura, né, vem sempre da própria pessoa, né, ela que faz as pazes. E aquela coisa da minha interferência, como é que fica essa parte? Você Assim? diz a interferência do constelador? Do constelador. Não, então, Isso. o constelador não interfere. O que o constelador faz, aliás, o constelador não faz nada. Eu desmerecendo o constelador. Fala assim, não, é seu trabalho, mulher. Não, mas não é isso, eu vou explicar. A gente se coloca à disposição
com muito respeito ao sistema do constelado para trazer as informações, porque o universo, né, Gil, conversa com a gente de maneiras que não são verbais, com sinais. Então, assim, o constelado, ele vai trazer as informações para o constelador, vai trazer essas informações, vai decodificar isso daí para o constelado. E como o constelado já chegou lá com interesse na cura, porque também não adianta nada, se ele chegar lá, porque me pagaram essa constelação, eu estou aqui contra a vontade, é melhor não fazer. Eu não faço. Eu falo, olha, meu senhor, volta para sua casa, porque ele precisa estar aberto para isso, ele precisa estar receptivo à cura, tá? Quando aquilo emerge, e normalmente emerge de lugares que o constelador não teria nem como saber, tá? E o constelado faz todo sentido para ele, aquilo mexe lá dentro, não é com a razão. Se ele estiver no julgamento, se ele estiver no racional, ele não faz a constelação. Mas ele tem que estar trabalhando com o coração, sabe? Ele tem que estar aberto e deixar. Entendi. E aí, quando ele é tocado, muitas vezes assim, a pessoa, sabe, tem aquele choro, aquela coisa assim que você vê, realmente é como se tivesse tirado a cortina dos olhos. Sabe, aquilo que está lá na nossa cara, e você olha e não enxerga. Aí um belo dia você olha e fala, nossa, sempre foi assim, meu Deus, como eu fui idiota. Eu sofri por isso, e isso era assim. Então, assim, não tem como o constelador, acho que, interferir, tá? No caso, ele só apresenta, né? E a própria pessoa é que... eu depois, se você quiser e permitir, eu posso até fazer eu trabalho assim com as cartas terapêuticas, tá? Que não são um jogo de cartas, como você é oraculista, acho que você deve até se interessar para saber. Não são como assim tarô, como baralho, cigano, essas coisas. Essas cartas foram desenvolvidas para trabalhar, são cartas projetivas, para trabalhar com os dois lados, né? Os dois hemisférios do nosso cérebro, o direito e o esquerdo. Uma parte, são 2 jogos, 88 cartas, tá? 88 tem palavras, tá? E 88 tem imagens, tá? E aí, a gente, muitas vezes, assim, eu acabo fazendo uso dessas cartas também no atendimento. Por quê? Porque a carta, ela traz, ela ajuda com que a próprio constelado, ao identificar naquela questão que está sendo levantada uma palavra e uma imagem, ele traga do inconsciente dele o que aquilo, a resposta que existe. Você entendeu? Então não adianta, eu não posso chegar aqui e falar assim, por exemplo, essa imagem, tá? Eu não falo o que é. Porque são cartas projetivas. O Gilberto, veja, aqui nós não estamos com nenhuma questão a ser trabalhada, tá? Mas, assim, se você tem uma questão sua, e quando eu ponho isso, você pode olhar e falar assim, nossa, eu estou me sentindo julgado. Ou, o meu avô está sendo julgado, eu vejo aqui 3 juízes, e ele está aqui como um réu, não sei o quê. Você entendeu? Mas tem outras pessoas que podem olhar e falar assim, não, esse daqui, ele está fazendo um mestrado, e ele está apresentando seu trabalho numa banca julgadora. Ou seja, ele traz do inconsciente dele. E a gente tem, dentro da do nosso mundo, né? Nós temos uma pequeníssima parte que é consciente, tem o inconsciente que fica lá segurando, e o mundo do que nós, né? Nem a gente sabe, só que está no inconsciente. A gente sabe, é conhecido, mas está no nosso inconsciente. E isso é uma forma do constelado acessar esse inconsciente coletivo, inclusive, porque assim toda família ela tem todo o sistema familiar. Tem, o próprio Jung traz essa questão do inconsciente coletivo, que vem a ser o quê? Esse campo mórfico, que foi formado
pelos sentimentos de todos que passaram naquela família. Então, sabe, aquele que se sentiu rejeitado, aquele que se sentiu excluído, aquele que foi retirado a dignidade. Sabe, que, por exemplo, no caso de homossexuais, por exemplo, tem sistemas que têm marcas profundas da homossexualidade. Por quê? Porque lá, mas, Gil, você imagina 400 anos atrás, um homossexual. Né? Ele não podia se declarar aquilo, e se porventura descobrissem aquilo, ele era muitas vezes posto para fora da família, e aí você tem a quantidade de excluídos, né? Ou a mulher que por qualquer razão era tida como uma mulher de vida fácil, uma mulher que era muito dada, ou, né? E assim por diante. Porque nós éramos julgados, o ser humano, todos foram julgados, e aqueles que foram queimados, porque eram bruxos, as bruxas, né? E por aí vai. Então, assim, a quantidade de excluídos desses sistemas familiares foi da onde vieram todas essas disfuncionalidades, digamos assim. E como corrige-se isso? Incluindo, trazendo de volta para o sistema. Dani, ó, Kelly, meu anjo, gratidão por estar acompanhando a nossa live. Valéria, gratidão. Ana Cláudia, gratidão. A Kelly deixou uma pergunta aí para você. A questão, por exemplo, de mães, né, que se posicionam como irmãs, né? Como é que eu posso acolher esse sistema, eu no lugar de filha, né? Como é que eu posso ter essa... Tipo assim, porque às vezes tem aquela coisa assim, a gente quer sempre que o outro mude, que o outro melhore, né? Mas vamos pensar na gente. O que a filha que vê a mãe competindo com ela, como é que ela pode lidar com isso, Dani? Então, a gente realmente, você falou tudo, não é o outro. É a visão que você tem da sua mãe e a compreensão que você vai passar a ter dela, que vai te colocar no teu lugar. Porque, veja, muitas vezes existe um julgamento da filha. A filha julgando a mãe minha mãe está competindo comigo. Você entende? E com isso, a própria filha também, nesse julgamento, também cria como que eu vou dizer? Também traz a mãe, rebaixa a mãe. A filha acaba... Eu já ouvi muitas vezes filhas falando assim, se eu não cuidar da minha mãe, eu tenho que... Sabe? Minha mãe é uma desmiolada, eu é que tenho que fazer as coisas, porque minha mãe não cresceu. E isso é um julgamento do filho para com a mãe. Porque, gente, se você está aí, é porque a sua mãe foi mãe. Ela teve você. Entendeu? Então, ela chegou no ponto de ser mãe. Então, é olhar para a mãe e você voltar para a posição de filha. Falar assim, a minha mãe, por qualquer razão, ela está tendo esse comportamento. Provavelmente, ela teve essa imagem no sistema familiar dela e tudo mais. Mas eu sou a filha. E eu sou a pequena. Ela é a grande. Pai e mãe, Gil, sempre são grandes. Filho sempre é pequeno. A gente tem 100 anos. Pai e mãe é o grande e eu sou o pequeno. Entendeu? Por quê? Porque dentro daquelas 3 leis universais que eu falei, né? A gente tem que o pai e a mãe, por exemplo, na lei de troca, que é preciso haver equilíbrio de troca. Em todas as relações tem que haver equilíbrio de troca. Todas. Tá? Menos na relação entre pais e filhos. Por quê? Porque nunca os filhos vão conseguir retribuir para os pais o que os pais deram para eles, que foi a vida. Ô Dani, agora vou aproveitar a pergunta da Kelly e aí eu vou colocar um questionamento aqui que eu acho que vai ser válido para todo mundo. Como eu lido, então, por exemplo, se existem, você me explicou, por exemplo, no início da live, a respeito dos processos, porque a gente está vivendo os nossos processos, mas os nossos pais também vivem os processos dele. E aí, por exemplo, se eu sou filho de um pai ou de uma mãe que tipo assim, que é infantilizada, por exemplo, que não superou o estágio da infância,
Mas, assim, pode não ter superado emocionalmente, mas biologicamente foi e teve filhos. E como é que eu, respeitando essa lei da hierarquia, esse processo, consigo ficar bem nesse papel de filho? Como assim eu faço? Você consegue entender? Eu acho que é Entendo. uma questão que muitos filhos vão se identificar. Gil, a gente tem dentro do movimento sistêmico, né, da visão sistêmica, um exercício que chama-se tomar pai e mãe. E a gente sempre fala, vocês talvez já tenham ouvido falar, tomar pai e mãe, você precisa tomar pai e mãe. E tomar pai e mãe não é só tomar o amor do pai e da mãe, porque nem todo mundo teve um pai e uma mãe funcional. Nem todo mundo teve um pai e uma mãe que estavam lá presentes e que erraram, tiveram lá seus deslizes, uma coisa, mas que seguiu a vida, deu toda a condição da pessoa seguir. Nem todo mundo, tá? Tem pessoas que tiveram pais extremamente disfuncionais. Mas tomar pai e mãe é indispensável. E o que significa? Significa aceitar pai e mãe do jeito que são. E ponto. Porque tomar amor é fácil. Falar, eu preciso me abrir para o amor do meu pai, para o amor da minha mãe. Isso é fácil, tomar amor. Eu quero saber como é que você toma aquilo que não está legal, aquilo que você olha. É não julgar. Não dá. Filho não pode julgar. É aceitar o outro como ele é. Porque a partir do momento que você aceita o outro como ele é, você tira um peso das suas costas. É um peso, assim, outro dia eu até postei eu fiz um post falando sobre o perdão. E na verdade a frase é do Bert, né? Que não há nada a ser perdoado. Não precisa perdoar. Dentro das constelações a gente não vê essa coisa de eu preciso te perdoar. Não. Porque no momento que você tem a consciência, que a consciência se expande, a gente fala que a constelação é um movimento de expansão de consciência, você consegue compreender que não há nada a perdoar. Porque o outro agiu exatamente do jeito que ele precisava agir e como ele podia agir. Até porque os sistemas, eu acho que eu não comentei isso no começo, quando eu falei das leis sistêmicas, ele é autorregulatório, digamos assim. Um sistema, ele sempre vai buscar se consertar, se autoconsertar, tá? E como ele faz isso? A partir das os novos membros se emaranhando com as histórias dos passados. E aí eles trazem de novo a dor. Aquela dor que aquele antepassado meu sofreu na carne. Eu acho que eu tô aqui nos Estados Unidos, Gil, vivendo a dor dos meus antepassados quando saíram lá da Itália, de Portugal, largando a família e foram para o Brasil. Porque é muito difícil, gente. É difícil demais. Eu olho assim, eu falo, gente, o que aqueles pobres coitados devem ter sentido? Aqueles italianos que chegaram sem conseguir falar nome, sem nada, sem uma mão na frente, outra para trás, e chegar lá no Brasil, sabe? Então, assim, de alguma maneira, eu estou resgatando essa dor. E eu estou tendo a oportunidade de olhar para isso e ver a grandiosidade deles. Então, assim, o próprio sistema te leva para agir e atuar. A gente diz que não tem livre-arbítrio, a não ser que você esteja livre, desemaranhado. Sim. Quando você estiver emaranhado com alguma situação, não tem livre-arbítrio, você vai ser levado a atuar daquela maneira. Então, quando você olha e vê que, de alguma forma, ele está atuando assim, e que aquilo não é aquela intenção, não é intencional, não é nada, você vê que não precisa nem perdoar, porque você aceita aquilo que você fala assim, agora eu tenho a minha inteireza, a minha completude para agir com a minha vida da melhor maneira que eu vou conseguir, porque eu também vou cometer meus erros e meus deslizes, mas enfim, da melhor maneira. Mas eu só posso estar fazendo isso porque eu tive meu pai e minha mãe do jeito que foram. Sabe? Dani, você tocou num ponto interessante, né, que eu acho muito legal. No Reiki, né,
O Reiki, veio do Oriente, né, lá do Japão e tal. O quarto princípio do Reiki, né, do Bokai, fala assim, só por hoje trabalharei honestamente. Aí quando isso veio trazer para o Ocidente, que o Ocidente é pocket, né, tudo é assim... E aí esse princípio se perdeu. A gente associa trabalhar honestamente só com o monetário, com o financeiro. Só que o que o Uzui, né, quis dizer é o seguinte, trabalhar é assumir os papéis da sua vida, né, de maneira adequada, de maneira honesta. Então, por exemplo, ser um bom filho, ser um bom trabalhador, ser um bom irmão, um bom amigo, um bom namorado, um bom esposo, um bom cidadão, né? Os papéis que a gente desempenha ao longo da vida. E é por isso que eu escolhi esse tema, né, sobre a associação dos papéis familiares com a plenitude. Porque às vezes a gente se sente vazio, e eu acho que é um sentimento que a gente compartilha, todo ser humano em algum grau compartilha. Aquela sensação de vazio, aquela sensação assim de o que está errado, mas não sabe o que está errado. E às vezes o problema está em não assumir esses papéis, né, Dani? Tipo assim, por exemplo, a gente vê, por exemplo, irmãos mais novos que acabam assumindo o papel de mais velho e aconselhando o irmão mais velho. Ou, por exemplo, filhos que assumem o lugar do pai, que quer sustentar o pai, que quer corrigir o pai, que quer, entende? E aí isso gera muitas dores, né? Sim. E eu acho que é importante ressaltar isso. A constelação faz muito isso, né, Dani? Muito. Dentro da lei da hierarquia, ela deixa claro que cada um tem o seu lugar. E que ninguém pode tomar o lugar de ninguém. Porque se eu estou no lugar do outro, o meu lugar está vazio. E isso, obrigatoriamente, como eu estava falando que o sistema se autorregula, alguém vai ser colocado naquele lugar. E veja só, todos acabam saindo do lugar. Sim. E aí, a mãe se torna filha, né? Exatamente. Por isso que é fundamental você olhar, enxergar, tomar consciência, porque a consciência liberta. A consciência, né? A verdade vos libertará. Né? A consciência liberta. Quando você olha e você volta para o seu lugar, de alguma maneira, é reação em cadeia. Do mesmo jeito que foi uma reação em cadeia, todo mundo indo para o lugar do outro, quando você volta, aquele lugar daqui ficou vazio, a mãe vai ter que virar mãe, o outro vai ter que virar. Você entendeu? As pessoas não vão para o seu lugar. A gente chama nas constelações o movimento de arrogância sistêmica. Esse movimento é um termo técnico, tá? Esse movimento que você falou, do irmão mais novo querer se colocar no lugar do mais velho, ou do filho querer se colocar no lugar do pai, né? Veja, claro que você pode ajudar o seu pai, mas sempre entendendo que ele é o grande e você é o pequeno. Você está ajudando ele hoje, mas você não está pagando, você não está dando a troca pelo que ele te deu, você não está sendo você o pai, você está ajudando, porque você ama o seu pai, enfim, mas reconhecendo a plenitude do pai. A grandeza, a plenitude, eu diria a grandeza do pai. O pai é grande e você é pequeno. Porque às vezes, Dani, você diminui o papel, por exemplo, você tem um pai que, por exemplo, assim, principalmente, eu acho que quem lida muito com espiritualidade, quem assim é terapeuta, tem essa péssima mania de querer ser terapeuta em tudo, né? Tipo assim, de levar aquela coisa do curador, do terapeuta para dentro de casa. E isso às vezes é ruim, porque, por exemplo, você força, você tocou num ponto muito legal. Tipo assim, você tira do seu pai, da sua mãe, do seu irmão mais velho, do seu mestre, o papel dele. Né? E tipo assim, e ele fica sem função. Então você desequilibra, nossa, muito legal. Mas é exatamente isso, Gil. É exatamente isso. E sabe, uma coisa também que eu queria chamar a atenção. Por exemplo, dentro da casa da gente, os animais de estimação, eles também fazem parte do nosso sistema, né? Quantos já não ouviram falar aquela história assim, se era para acontecer alguma coisa, por exemplo, o animalzinho, por qualquer razão, ficou doente, porque era para acontecer com você, né? Então caiu no animal. Mas, na verdade, assim, o que acontece? Eles acabam integrando esse sistema. E até por erro nosso, tá? Eu cometo esse erro. Meu filho,
Eu pego meu cachorro, ai, meu filho, é filho Ah, perdido, mas é sim, sim, filho, sim. né? E aí, veja, eu coloco ele no lugar de filho, tá? Veja, dentro, sistemicamente falando e energeticamente falando, quando a gente faz isso, a gente traz para o lugar de filho. Você tira dele a condição de Sim. cachorro, que ele é feliz como cachorro. Ele é inteiro. O ser dele nasceu para ser um cachorro e viver junto com você, com o ser humano, tudo, mas ele é um cachorro. E quando a gente faz isso, a gente tira ele daquela condição do cachorro. E aí o que acontece? É muito comum movimentos de salvação. A gente chama de movimentos de salvação. E eles percebem esse campo, né? E percebem, por exemplo, que você não está bem, ou que você está para ficar doente. Sim. E aí ele se disponibiliza a passar por aquilo por você. Porque também tem isso, dentro de um sistema, se tem um que está fazendo um papel, é porque ele se disponibilizou a fazer aquele papel. Você Sim. entendeu? E aí, quando ele faz aquele papel e faz esse movimento de salvação, ele pode ficar doente e morrer mesmo. Mas veja, Gil, Sim. A gente também faz isso às vezes, a né? gente Tipo, faz, nas relações. sim, Sim. sim, Gente, total, nas por exemplo, assim, famílias. por exemplo, eu vejo muito isso, tipo, às vezes tem gente, por exemplo, tem um irmão ou um filho acho que nem tanto, mas um irmão ou o pai e tal, tipo, você se lasca por ele e você vai até o final, você mata e morre por ele, sabe? E isso também é um pouco problemático, né, Dani? Sim. Agora, se o movimento de salvação, ele é um movimento inconsciente, tá? Eu acho que é importante, eu acho que eu frisar isso. E existem movimentos de salvação, às vezes de filhos. Por exemplo, se dentro de um sistema, tá? De um sistema familiar, os, os gestores costumam falecer em torno dos 50 anos, por exemplo. Tem sistemas que acontece isso, né? Que você fala, nossa, meu avô morreu, tinha 52, meu pai morreu, tinha 50. O que acontece? Dentro daquele sistema, quando o gestor, tá, o pai lá, começa a chegar perto daquela idade, ou vai se aproximando, todos é disparado um alerta sistêmico, a gente fala que é alerta sistêmico, todos no sistema entram nesse alerta sistêmico. E é muito comum, às vezes, um filho fazer o movimento de salvação e às vezes tentar um suicídio. Veja, nenhum movimento de salvação tira aquilo que traz para si aquilo que o outro tem que Sim, passar. entendi. Mas inconscientemente É holográfico, é. né? É uma. E veja, tudo é por amor. Então, dentro das constelações, a gente entende, quando você compreende que tudo, absolutamente tudo, até aquilo que é disfuncional é por amor, é um amor cego, um amor que causa dor, mas é amor, tá? Então, por amor, o filho se disponibiliza. E às vezes até cometer um suicídio. Às vezes o casal que vivia muito bem, num dado momento, separa. Por quê? Porque é como Sim. se tivesse a morte em vida, a separação, você entendeu? Como se aquilo fosse algo que fosse impedir que aquele gestor partisse naquela idade e Entendo, tal, entendo. né? Não, se ele tiver que Dani, morrer, ele vai assim, morrer. Então, os comentários aqui embaixo estão sendo maravilhosos. ai, que E eu bom. compactuo com todos vocês. Assim, perfeito. E você vai falando, vai clareando tanta coisa na cabeça da Não é? gente, Então, vai casando com tanta filosofia espiritual, assim, muito. tão, tão legal. Por isso que eu falo que eu me encontrei nas Nossa, é constelações, perfeito, é perfeito. porque Teve uma tudo pergunta junto, né? aqui. Teve uma pergunta aqui dessa menina maravilhosa lá do Nordeste, que eu amo muito, que é a Aninha, ela perguntou o seguinte: e quando o pai, por exemplo, não tem condições de assumir esse papel, no caso, por exemplo, de uma demência, ou no caso de a pessoa está acamada, como é que fica esse papel familiar do maior e o menor quando há, por exemplo, esse tipo de empecilho? Então, gente, assim, na verdade, é tudo uma questão de sentimento, né? Porque assim, você tem que sempre, o teu pai tá acamado, tá com uma demência, ele precisa de você e você vai estar dando aquilo. Isso não está havendo uma inversão de papéis.
né? Eu acho que aí não existe essa inversão. A inversão existe se você olhar para o teu pai como uma criança. Porque ele está lá, Sim. acamado, mas ele não é o teu filhinho, ele não é o bebezinho, ele é o seu pai que está dentro daquela condição de idade dele, passando por aquela situação. Como, por exemplo, uma pessoa também que está, sei lá, um que está sofrendo lá de Covid, que está na UTI, que está sedado, você entendeu? Ele precisa de cuidados, mas ele não deixou de ser o pai porque ele está acamado ou adoentado. Ele continua sendo o pai. O sentimento é o que manda, né? E um ponto bacana, Dani, tudo que você está falando remete sempre àquela coisa da clareza, né? Tipo assim, quando olhar para uma situação, olhar com clareza. E não ser guiado, por exemplo, você falou, por exemplo, você vê uma pessoa acamada, você já joga automaticamente para a criança, né? Que é aquele estágio onde a pessoa também não consegue se responder por ela. E não, você tem que olhar cada situação com a realidade daquela situação, sim, né? sim. Você não pode, como eu falei, o cachorro ou o gato, ele não é. A gente acaba trazendo eles, tirando eles do lugar deles, por uma questão, né? De ai, meu filhinho, meu isso, meu aquilo. Mas ele o lugar dele é aquele. E a mesma coisa, o acamado, ele não deixa de ser o pai por estar acamado. Ele é o pai acamado, que requer cuidados. Né? Ele não passou a ser o filhinho. A gente tem aquela mania de falar, agora virou criança. Gente, isso é muito errado. Quando você coloca assim, ai, meu pai agora virou criança. Não, ele não virou criança. Ele está justamente numa fase provavelmente final, né, do percurso dele aqui na Terra. E ele requer essa atenção agora. E olhar para isso com amor. Né, dando para ele o que ele merece, né, o que a atenção que ele merece. Agora, sabe, Gil, eu queria também colocar, eu sei que eu vou jogar um pouco de lenha aí na fogueira, colocar a seguinte situação: às vezes as pessoas têm pais disfuncionais. Casos graves, às vezes. Sim. O que as pessoas precisam entender é que quando, dentro de um sistema, a gente não vive, eu sei que você tem isso muito claro, né? Mas a gente não vive aquele momento presente como se fosse, é tudo que meu pai fez nessa vida, é tudo que eu fiz nessa vida. Não, a gente tem todo um sistema por detrás que cometeu muitas atrocidades, que cometeu muitos problemas. Lá no nosso passado, se for ver, lá tem muita coisa que precisa ser reparada. Quando, num sistema, alguém se predispõe a curar aquele sistema, muitas vezes ele vem atuando de uma maneira disfuncional. Agora, o importante é enxergar que quando ele atua de uma maneira disfuncional, ele liberta os outros de atuarem daquela maneira. Você sim. Entendeu? Ele encarna o personagem do vilão, né? E transforma todos o restante em heróis ou então em sobreviventes. Exatamente. E aí, quando ele faz isso, veja que amor maior. Agora, eu preciso amar meu pai que foi, sei lá, que abusou de mim. Não, gente, tomar pai e mãe não entra para essa coisa de aceitar pai e mãe em tudo, né? Mas normalizar o erro, né, também. Mas fica tão mais leve para a própria vítima quando ela olha e ela entende que aquilo faz parte de um todo que é muito maior do que ela, né, do que a vítima e do que o agressor. É muito maior. Aqui, isso daí faz parte assim de um todo, né? De um ajuste desse todo. É a grande crítica que as pessoas, às vezes, que não entendem o processo sistêmico, têm, às vezes, da constelação. Porque, por exemplo, por serem tratados assuntos de a nossa sociedade ela é muito cheia de tabus. Mas os tabus, além de não nos ajudarem, eles fomentam desequilíbrios. Por exemplo,
muito dos comportamentos sexuais predatórios, muito de todas as bestialidades que a gente vê nessa área é fruto direto da forma como a nossa sociedade trata o sexo. Sim. Então, assim, por exemplo, às vezes eu vejo eu já vi algumas críticas assim, mas por quê? Porque não tem esse olhar búdico, né? Esse olhar amplo. Você olha o fato em si, você olha, entendeu? Assim, e tira todo não justificando, jamais. Mas assim, eu entendi a mensagem que você quis passar. Então, porque realmente é importante a gente olhar, sair daquela visão, né? Que olha só para o fato aqui e olhar para o todo. Quando você abre e você expande essa consciência, que você enxerga, você entende muitas vezes que naquele sistema precisava ter um agressor. Sim, Precisava entendi. para fazer o equilíbrio, né, do sistema. Sabe o equilíbrio de troca? É mais ou menos assim, tem que haver equilíbrio, Ju. Porque, veja, se você toda hora recebe uma coisa de alguém, recebe, e não dá em troca, o que você vai sentir? Em dívida, Em né? débito. Uhum. É bom se sentir em dívida? Não. Não é horrível? O que a gente faz se a gente não pode fazer aquela pessoa parar de dar? A gente some, né? Fala, deixa eu ir, porque eu vou ficar em dívida com essa pessoa aí eternamente, eu não tenho como eu pagar. Aí, põe isso naquelas relações de marido e mulher, e que às vezes a mulher ou o homem, tanto faz, chega e fala assim, eu não sei o que aconteceu, olha que filha da mãe, eu fiz tudo para esse homem, tudo, eu fazia tudo para ele, e ele foi embora, me largou, foi viver com outra. Gente, ninguém quer que ninguém faça tudo. Não tem que fazer tudo. É um equilíbrio de troca. Se não houver equilíbrio, a relação é disfuncional. Você entendeu? A pessoa é afastada. Ela se afasta. E você quer ver para ela não se afastar, o que ela faz? Se ela não quer se afastar por qualquer razão, ela vai trair ou fazer alguma outra coisa, tipo assim, para passar a perna, sabe, no companheiro, para falar agora nós estamos por igual, porque veja, o que o companheiro que faz tudo faz? Ele tá desse tamanho, ele tá grandão, você entendeu? E o outro fica lá embaixo, pequenininho. Aí, pro outro ficar do mesmo tamanho, ele tem que fazer alguma coisa que esse cai, por eles ficarem do mesmo tamanho, porque senão não dá certo, senão tem separação. Então, assim, eu lembro de uma... Eu lembro que isso é muito legal. Por exemplo, sabe aquele... Quem já deve ter visto, que já passou 1000 vezes na TV, é aquele filme O Alto da Compadecida. Eu lembro de uma frase que me marca muito, que é aquela parte do julgamento do casal, que a mulher vivia traindo o marido, e aí no final ela tem um gesto de amor dos dois, e aí lá no céu, eles conversando, por que ela traía tanto? E ela falou, eu tinha tanto medo de te perder, que eu queria te perder todo dia um pouquinho. E aquela frase não fez o menor sentido para mim quando eu era criança, mas eu fui crescendo e eu fui entendendo muito esse processo, sabe? Do quanto às vezes, por medo, eu me saboto, né? Nesse sentido, assim, tipo assim, era tão difícil a ideia de perder. É aquela pessoa, por exemplo, assim, que tem tanto medo de dar errado que termina a relação. Eu falo, por exemplo, eu atendo muitos casais. E uma das coisas que eu percebo muito é o seguinte, o fim sempre termina antes do término, de fato. Então, tipo assim, às vezes a pessoa, se ela cria uma paranoia de ciúmes, não, se tiver traição vai acabar a relação. E a chatice que ela cria em cima daquilo é o que põe fim à relação. Então ela cria aquele medo, sabe? O medo dela é tão grande de terminar por um fato que ela acaba criando um outro para terminar, mas que não vai ser aquilo que ela teme. Sim. Tem duas perguntinhas aqui rapidinho, só para não perder. A Gabi, né, minha aluna querida, maravilhosa, que vai estar em breve aí com a gente também nas lives, ela trouxe uma pergunta que eu acho que é uma coisa que cabe para todos nós, assim, que é o seguinte: como é que eu, indivíduo, lido, por exemplo, quando eu sou a ovelha negra da família?
Tipo assim, como é que eu lido com esse sentimento e como é que eu lido para tentar trazer uma harmonia para esse sistema? Que eu acho que eu nunca vou ficar bem se esse sistema estiver desequilibrado, né? Pelo que eu tô entendendo, né, Dani? Então, assim, Gil, Bert dizia que abençoados são as ovelhas negras, porque Ah, elas realmente cortam aquele padrão repetitivo, aquele padrão, né? E sim. conseguem levar todo o sistema para um nível seguinte, sabe? Nossa, que... Então veja, porque o que acontece? Lembra da lei do pertencimento? Todos têm o sim. direito de pertencer e todos têm a necessidade de pertencer a um sistema de origem. O que vem a ser essa necessidade? Sabe aquela situação que, por exemplo, o pai é alcoólatra e o filho se torna alcoólatra? Mesmo não achando legal que o pai seja alcoólatra, acaba se tornando? Ou não se torna alcoólatra, mas se casa com uma pessoa que tem problema com álcool? Uhum. É de alguma maneira para dizer, porque o que é esse pertencimento? Sabe o filho de peixe, peixinho é? Todo mundo quer pertencer ao seu sistema de origem, é uma necessidade. E essa necessidade, ela não é racional. Ela está muito além da nossa racionalidade, sabe? Então, eu acabo repetindo os padrões disfuncionais da minha família, inclusive as doenças, né? Porque eu quero pertencer. Eu preciso pertencer. Sim. E a ovelha negra, ela vem e corta essa necessidade. Porque, veja, quando eu faço alguma coisa disfuncional, mas que me remete ao meu sistema de origem, a gente diz que a pessoa está em boa consciência. Ela tem uma boa consciência com o sistema dela, ela está em boa consciência. Porém, ela está repetindo aquilo que é disfuncional. Ela vai ficar de má consciência quando ela fizer algo que é novo para aquele sistema. Por quê? Porque por aqueles instantes que ela está cortando e ela está fazendo algo novo para aquele sistema, ela se sente sozinha, ela se sente perdida, sim, ela se sente isolada, ela fala, eu não faço parte. E não pertencer ao sistema é muito ruim, é muito dolorido. Por quê? Porque vai contra aquela lei universal de que todos têm a necessidade de pertencer. Mas é indispensável para a evolução, porque o sistema só evolui quando é dado esse passo à frente. Esse passo à frente é aquela quebra de paradigma, sabe? Assim, as mulheres que nunca se separam, mas são infelizes a vida inteira no casamento desse sistema familiar. De repente, é muito difícil, dentro daquele sistema, uma mulher se separar. De repente, vem uma que consegue quebrar esse paradigma, fazer a separação, e dali para frente fica fácil para todas as demais. As sim, outras se abre caminho, né? Caminho, sim, né? verdade, então, verdade. Assim, é isso que, de alguma maneira, a ovelha negra faz. Ela quebra aqueles paradigmas, às vezes, de crenças limitantes, né? Sei lá, o dinheiro é sujo, quem ganha dinheiro... A gente, dentro da espiritualidade, não cansa de ouvir que não, tem que trabalhar de graça, porque eu acho que as pessoas acham que realmente você vai lá na feira, fala, olha, eu vou levar esse tomate, essas cebolas daqui, mas se você quiser, eu tiro aqui uma carta para você aqui agora, você vê para... né? Dani, então, assim... Mas aí você tocou um ponto bem interessante, assim, que é o seguinte, você falou da questão da ovelha negra, que ela nossa, assim, é realmente verdade, e ao mesmo tempo... há uma dor em ser a ovelha negra, né? Sim. Uma dor no sentido, tipo assim, por exemplo, um exemplo muito claro, vamos falar, voltando a essa, por exemplo, a pessoa que quer estudar e existe um sistema naquela família, por exemplo, que o estudo é uma coisa desnecessária. Então ela vai, estuda e luta. Então, e depois dela, ela abre, né, os olhos dos outros. Mas como é que ela lida com essa vontade do pertencimento,
mas ao mesmo tempo com esse distanciamento. Como é que ela consegue, vai equilibrar de maneira Então, saudável? é difícil, ô, Gil, eu entendo que é difícil. Na verdade, precisa de muita força de vontade para você quebrar esses paradigmas, né? E você precisa ter isso muito claro, essa coisa. E veja, mas não é impossível. Quando você tem a consciência de que você está abrindo o caminho e que você está levando todo o seu sistema para um outro estágio, isso pode ficar mais fácil, né? Mas tem que vir com a consciência. É o que eu falo, a expansão de consciência ela é fundamental porque ela realmente tira aquele peso que a gente Sim, carrega, sim, sim. né? E aí, dentro desse assunto, o Marcelo trouxe uma pergunta legal também, que é o seguinte: quando deixamos de repetir os erros dos ancestrais, nós de alguma forma a gente alivia as cargas deles Sim, também? sim, muito boa pergunta. Na verdade, quando a gente inclui, né? Porque quando que a gente vai parar de repetir esses erros? Quando aquele que deu aquela origem, aquele padrão disfuncional for reconhecido. Então, por exemplo, tá? Num sistema familiar, a bebida pode ser ter sido lá no passado uma questão sabe, ter sido retirada a dignidade de um membro familiar. Então, por exemplo, aquele lá é um vagabundo, não faz um trabalho, só bebe, sabe? E aí ela vem em outros membros lá na frente, de novo repetindo aquele padrão. Quando que isso vai quebrar? Quando você vai olhar para aqueles que foram excluídos no passado, porque eram os vagabundos e foram retirada a dignidade deles, e trazer eles de novo para o sistema. Aí você consegue curar. É quando tem o que a gente poderia dizer de uma liberação kármica. É tão Entendo. profundo que existe uma liberação kármica mesmo naquele sistema, sabe? Então, realmente, Vamos ver um outro exemplo. Eu pensei... Dani, Oi, pode falar. e, por exemplo, a gente focou muito no processo familiar, né, que a temática da live é essa, mas muito do que você está falando também bate dentro do processo de relacionamento, né? E a gente já entendeu que para que a gente fique pleno, né, equilibrado, para que a vida flua nos todos os setores, a gente tem que incorporar bem os nossos papéis. Filho, irmão e tal. Mas qual que é o papel do namorado, do esposo, da esposa? Pra gente, já que a gente entendeu que a gente tem que ficar, né, no nosso, incorporar o nosso personagem, né, entre aspas, qual que deve ser? Porque assim, a gente vê relações também que é muito assim, que recebe o nome de casamento ou de namoro, vamos tratar tudo como um relacionamento romântico. Onde você tem aquela coisa do pai e da mãe, onde você tem aquela coisa do irmão, né? Tipo assim, às vezes você não é namorado, você é pai, você é filho e mãe, ou filho e pai, ou irmão, ou amigo. Qual que é o papel? Como é que assim deve ser esse sistema do relacionamento para que ele flua bem? Então, Gil, assim, a gente entende pela lei da hierarquia que todos aqueles que vieram antes, eles precisam ser vistos. Toda exclusão gera disfuncionalidade, toda exclusão. Então, a gente compreende que se hoje eu estou tendo a oportunidade de me relacionar com C, é porque eu tive A e B que vieram antes e abriram caminho. Então, assim, reconhecer os que vieram antes é fundamental. Isso para namorado. Antes de falar dos relacionamentos? Os relacionamentos. Todos os relacionamentos são fundamentais que haja esse reconhecimento. Não existe... Aí, gente, você está achando que ficar ofendendo o ex vai ajudar? Não ajuda, gente, não ajuda. Vai não. Não ajuda. O ex pode ter sido o inferno de Dante. Por qualquer razão, aquilo precisou acontecer, tá? E a gente... Veja, Gil, eu acho que assim as pessoas vão conseguir compreender. Eu só estou aberta para um novo quando o antigo foi encerrado. Né? Quando o antigo foi encerrado. Se eu vivo olhando para o passado, xingando o antigo, eu estou virada para a vida?
Eu estou virada para frente? Eu estou tendo a percepção de ver o novo? Ou eu só estou olhando o passado? Compreende? Então, assim, é entender que ele fez parte da minha vida. Eu não preciso endeusar ele. Não tem, ai, porque... Não, ele fez parte da minha vida. Eu vivi isso. Ele fez parte. E eu sou grata porque, de alguma maneira, eu aprendi. Alguma lição daquilo tudo veio. Se eu não tivesse tido, eu não teria tido essa lição, né? E aí, sim, se abrir para o novo. Porque você não... E não existe ex-marido, sabe? A gente não fala... Na constelação, muitas vezes a pessoa não está aberta para o novo porque ela continua energeticamente casada com o embuste do passado. O praxe lá de trás. Ela continua. Energeticamente é isso. Como é que ela está aberta para o novo? Não está. Energeticamente ela está presa lá atrás, com o embuste dela, sabe? Amaldiçoando ele a todo momento. Mas, assim, é preciso olhar, falar, aconteceu, e aí sim virar para frente e falar, mas eu sigo. Eu sigo com o exemplo que ele me deu, com o que ele me trouxe. Às vezes vieram filhos. Como é que você pode ficar falando mal do ex se você tem filhos? E você sabe que as constelações hoje em dia têm um papel grande no judiciário, né? Em questões familiares são resolvidas de uma maneira definitiva quando as partes conseguem entender que o filho... Gente, olha, o filho é 50% pai, 50% mãe. Se você olha e fala para o teu filho, aquela porcaria do seu pai, aquele embuste, aquele isso, o seu filho, naquele 50%, que ele é pai, que é do seu pai, ele vai se sentir uma porcaria, um embuste, um isso, um aquilo. Então, você entende? Você tem que olhar e você tem que falar assim, por mais que ele tenha sido uma relação disfuncional, que tenha tido, se ele gerou filhos, ele gerou filhos. Sabe? Ele fez com que a vida, ele gerou vida, o universo foi tão bom. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Ele foi tão bom que ele conseguiu fazer uma vida a partir daquilo que era ruim. Sabe? Então, assim, não tem como, você tem que olhar e entender isso. Senão, você fica preso energeticamente naquele casamento. E aí não vem o novo, Gil, não vem. Não tem como. Entendo. Não, e isso é muito verdade. Eu sempre falo isso muito, às vezes eu abro cartas assim, né, nos meus atendimentos oraculares, e a pessoa fala assim, Gilberto, eu vou conhecer um novo amor. Aí eu abro as cartas assim, não tem nada, fica igual aqueles grilos assim, tocando, né? E aí eu vou tentar entender o motivo disso, por quê? Porque a pessoa, ela não está aberta, que é aquela coisa daquela lei da física, né, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, isso vale muito também no campo das energias. Se eu já estou, entre aspas, comprometido com alguém, não tem como me comprometer com alguém novo, né? Sim, e é isso mesmo. E um outro processo, às vezes, e aí entra, acho que você vai responder melhor, a Kelly deixa uma pergunta que é o seguinte, e quando todos os meus relacionamentos é a mesma coisa? O C, o B, o A, o Z, só mudou, é tipo remake, né? Que tipo assim, você tem lá, é tipo 007, cada é o mesmo personagem por várias pessoas. Então a pergunta da Kelly é, o que você precisa estar tirando desses relacionamentos? Qual é o aprendizado que você ainda não teve? Gente, eu sempre falo, aprende logo, porque senão vai repetir mesmo. Veja, na família, a gente teria que estar investigando aí quais são os padrões, né? Quais são os padrões? Existe esse padrão na família? Quem nessa família não foi visto, não foi reconhecido, o que precisaria ser? Porque às vezes, Gil, você não tem alguém que foi realmente, de fato, totalmente excluído. E enquanto ele não for visto, não for reconhecido, vai ficar repetindo aquela história até que ele seja trazido pro sistema. Sabe, eu vou como é que existe esse emaranhamento? Como é que ele acontece, tá? Na prática. Na prática é assim, você tem um sistema familiar. Aí vai nascer vai chegar um membro novo nesse sistema. Esse membro vem da onde? De dentro do sistema ou de fora do sistema?
esse membro novo. Ele está chegando. Logo, se ele está chegando, ele está vindo de fora para dentro, né? Vamos pensar. Se ele está vindo de fora para dentro, quem mais está fora do sistema? Ah, entendi. Os Então, excluídos. No caso, por exemplo, quando é questões de namorado, né, que vem de fora, então ele está espelhando uma situação que também veio de fora? Sim, não, ele está espelhando uma situação do próprio sistema. O que eu quero dizer assim com isso? Quando a gente tem esse emaranhamento, como é que ele se dá? Ele se dá realmente assim, ele está vindo e quem está vindo de fora para dentro, ele dá a mão para alguém que está lá fora, que foi excluído desse sistema, para trazer de volta, para mostrar por quê. Por que uma das frases de cura, né, da constelação é eu vejo você? Porque eu vejo você, gente, é muito profundo. Sim. Eu te enxergo, eu vejo a sua essência. Todo ser quer ser visto, quer ser reconhecido, né? Eu vejo você, você existe, você está aqui, você faz parte, você entendeu? Eu vejo você. É muito importante. Nossa, assim como o sim é muito importante. O que é o sim? Eu concordo. Eu digo sim para tudo como foi, exatamente como foi, eu concordo. Porque de alguma maneira aquilo precisava acontecer. Compreende? Então o sim, a concordância também liberta, também é curadora. Dani, e é interessante, né? Por exemplo, quando a gente, né, puxando para esse lado um pouco da espiritualidade, você tocou, eu fiquei vários momentos da passagem de Jesus, o quanto, algumas partes de constelação, por exemplo, essa parte, a última coisa, né? Gente, quem não fez catequese aí, vai aprender. O que foi a última coisa que Jesus disse depois da cruz? Está consumado. Né? É quase como se fosse uma aceitação a tudo que ele viveu. E aí ele se liberta desse processo de dor. Né? Jesus, assim, o próximo estágio dele é o estágio né, voltado dos mortos e já pleno. Ou seja, ele não se apegou à dor. Então acho que uma forma talvez a gente encarar, de não ser encarcerado pela dor, é aceitando ela, né? O budismo também fala disso. Aliás, uma outra passagem. Aliás, uma outra passagem. Pode falar. Pode falar. Não, fala você. Uma outra passagem de constelação também, Jesus, né, dentro da mitologia cristã, ele é Deus, ele é divino e tal, e ele obedece, por exemplo, quando ele estava no templo e Maria vem buscá-lo, mesmo ele sabendo do papel dele, ele vai com ela. Tipo assim, ele respeita o papel de mãe que ela carrega. Né? E isso também é muito legal. Sim. E é bem isso mesmo. Eu acho que é isso. É você respeitar as dores que você tem que passar. Sim. Porque existem dores. Gente, ninguém vai viver só de alegria. A vida, ela é vida. Né? A alegria a gente traz no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Porque 100% de alegria não existe. Agora, pequenas coisas alegres no dia a dia todos nós temos, de alguma forma. E agora, olhar para a dor e para a tristeza como a dor e a tristeza que o são. Porque também as pessoas hoje em dia parece que virou uma coisa horrorosa. Você tá triste. Gente, a tristeza faz parte da vida. Né? Não tem como não passar, não vivenciar a tristeza. Se você fingir que ela não existe, ela aumenta. Aliás, tudo é assim. A gente tem na constelação de que tudo precisa ser visto. Tá? E se você excluir, ele vai voltar maior. Então, o relacionamento, que eu falo, não existe dedo podre. Existe aquilo que você precisa ver, entender e compreender dentro do seu sistema, tá? Para que você não repita mais aquela situação disfuncional, né? E assim, dentro das constelações, desse movimento da visão sistêmica, até o vírus que está aí, o coronavírus, ele adianta fingir que, sabe, que não existe? Ele faz parte do todo. Quer dizer, ele está aí, ele tem uma função. A função dele, a gente agora não tem a exata noção do que é. Mas lá na frente, quem sabe, porque
quem organiza a grande consciência que organiza esse todo chamado universo, ele é maravilhoso, né? Quem quiser chamar de Deus, chama de Deus. Quem quiser chamar de universo, chama de universo. Chame do que quiser. É uma grande consciência maravilhosa. Não existe nada aqui que está aqui sem uma razão, sem um porquê. Né? Então, assim, não adianta você fingir que não existe, não adianta você excluir, não adianta, né? Aceite a dor. Né? E aprenda com ela. O Marcelo fez uma pergunta aqui, você estava falando sobre o quanto o olhar para trás, né, impede, por exemplo, assim, os relacionamentos. Eu achei muito legal que você começou tocando nesse ponto, porque assim, quando a gente fala de relacionamento, a gente sempre pensa no agora, e esquece que, tipo assim, até a sua noção de relacionamento foi construída, né, base às relações pretéritas. Sim. E o Marcelo fala o seguinte, e as projeções futuras? Elas também são negativas? Ou, tipo assim, como é que o peso que elas têm na nossa vida? Como assim? Eu acho que eu não entendi. Como assim as projeções tipo assim, futuras? Se olhar para trás traz um peso e olhar lá para frente. Não. Isso atrapalha? Não, eu acho que não. Que olhar para frente nunca atrapalha. Tá? Porque a vida... Mesmo ser muito para frente? Não, é que aí talvez a pessoa esteja vivendo naquela situação da ansiedade. Né, de vivendo um futuro que não... O futuro, a gente deve pensar, eu acho que eu viver o presente, olhando para frente, pensando num futuro, mas não aquele futuro também lá, na verdade, porque aí passa a ser uma coisa da minha cabeça, porque ninguém sabe, né, também. Você, como oraculista, sabe que existe lá uma predisposição para algo acontecer. Sim, se futuros, vai acontecer exatamente daquele jeito, né, pode mudar no meio do caminho. Então, assim, isso daí vai gerar uma ansiedade. Agora, essa ansiedade, ela também tem uma origem sistêmica, sabe? Muitas vezes até dentro do próprio ventre. É que aí entra em explicações mais... que eu acho que talvez para agora, no momento, fica complicado entrar nesse ramo. Mas a ansiedade é bem típico, por exemplo, de quem tem a síndrome do gêmeo evanescente, tá? Que é uma síndrome que também é vista pela constelação. Deixa eu te perguntar, a gente falou, né, de família, a gente falou de relacionamento, e aí eu acho que também uma coisa sistêmica, só pra gente também finalizar, pra gente posicionar tipo um GPS no mundo, né? Tá. E a questão da idade? Por exemplo, você acha que, por exemplo, aos olhos da constelação, né, você falou mais cedo da criança ferida, você falou do idoso e tal. Você acha que também existe o papel, por exemplo, assim, as crises de idade, né, a crise de meia-idade, a crise dos 30 anos, ou o papel, por exemplo, a gente tem que buscar também encarnar, por exemplo, o jovem, tipo assim, tem aquela fase que você sai, bebe, diverte, tem aquela fase que você fica, entendeu? Tem essa... Então, Gil, assim, para as constelações, a gente tem 3 esferas, tá? A esfera do eu, a esfera das relações, a esfera profissional, tá? Essas 3 esferas, elas são interligadas também entre si, né? Quando você faz um movimento na esfera do eu, de correção, ele, de alguma maneira, ele muda e corrige coisas que estavam nessas outras esferas aí disfuncionais. Dentro da esfera do eu, o grande ponto, a grande questão aqui é você tem um sistema gestacional, tá? Que pode ser olhado pelas constelações, o sistema da criança, tá? Até se tornar adulto, você está muito voltado para os pais, então para essa esfera do eu, e muito na figura da mãe e do pai que está levando e ensinando a criança a ir para o mundo. Mas a partir do momento que ela se torna adulta, a tendência é que eu não tenho bonequinhos aqui, senão eu mostraria. Pai e mãe estão aqui, crianças estão aqui olhando para os pais. A gente fica olhando para o pai e para a mãe até se tornar adulto. Se tornou adulto, e adulto significa você vira e segue a sua vida. Entendo. Você entendeu? Sim, você espelha. Uhum. Então, no começo, está aqui um olhando para o outro, por quê? Porque os pais precisam nutrir essa criança, formar essa criança e tal. No momento que se transformou em adulto, ele segue.
Aí é um novo a vida que ela vai, por exemplo, se unir com uma outra pessoa e forma um novo sistema. Aquela união formou um novo sistema que às vezes também gera frutos, filhos, tá? Qual é o caminho da vida? Na verdade, assim, o Bert dizia que você tem duas energias básicas. É a energia de vida e a energia de morte. Tá? Se você não está focado na energia de vida, você está na energia de morte, você está preso na energia de morte. Qual que é a energia de vida? Quando você está produzindo, está andando, está indo para frente, qual é a energia de morte? Se você está preso no passado, se você está preso numa situação, se você está na depressão, você entendeu? Então, assim, são duas grandes energias. Uma que vai te mover para frente, que a paralisação. É o movimento e a paralisação. Uma que vai fazer as coisas andarem, evoluírem, caminharem, e aí é o fluxo da vida. O fluxo da vida é como um rio que flui. Ele não para, ele continua para frente, sempre, sempre, sempre. Né? Ou você está lá preso em alguma situação e aí você não está vivendo a sua vida da maneira plena, da maneira que você merece viver, né? Então, assim, tem essas duas energias que precisam ser vistas, né? Gil, eu queria saber, eu posso tirar, tipo, 3 cartas, aí o pessoal pensa numa questão disfuncional, e depois eu tiro a foto e ponho lá no meu feed. Mas eu mostro aqui para vocês. Mas se você deixa pôr no meu também, claro. Porque aí a gente... Perfeito. Claro. Pode sim. Explica a dinâmica para o pessoal que está assistindo aí, né? Que chegou agora. Então, gente, vocês pensem aí em alguma coisa disfuncional. Que você... Eu já estou pensando aqui. Cada um pensa na sua. É um baralho que é próprio para ser usado também nas constelações, né, nos atendimentos. Eu vou tirar, são 88 cartas com palavras, 88 cartas com imagens projetivas, cada um vai ver uma imagem, vai ver uma coisa, por isso que depois eu vou tirar a foto, eu mando para você no seu WhatsApp, tá, Gil? Que aí você pode pôr também, para quem quiser olhar com mais calma. Pensa e daqui imagina que pode vir aqui uma expansão de consciência, tá? Como pensar no funcionamento, né? Numa área disfuncional, familiar, algo por exemplo. Que você queira ter essa expansão de consciência, né? Tá. Isso daí fica a critério. E opa, 2 caíram, já peguei, tá? Meu Deus do céu. Ai. Eu vou usar, tá? Uma ponta de cristal aqui. Um cristal. Para depois cada um quiser escolher, uma conchinha. Tá? Uma concha. Cristal, concha. E uma drusa de ametista. Uma drusinha de ametista. Tá? Para cada um. Mais alguma coisa, Gil, que queira perguntar? A gente aproveita e eu vou respondendo. Não, então, Dani, vou só dar uns recadinhos aqui pro pessoal que está acompanhando a gente. Ó, você que está assistindo essa live pelo YouTube, entra no nosso... eu vou deixar na descrição desse vídeo tanto o Instagram da Dani, tá? Quanto o nosso Instagram. Então, você pode fazer essa dinâmica entrando no nosso Instagram e vendo as respostas depois, tá? Pessoal, quem chegou agora, quem perdeu parte da live, pode assistir, vai estar no IGTV, amanhã vai estar lá no canal Espiritualidade Livre. Segue a Dani, tá, gente? Que essa mulher é incrível. É uma pessoa, eu fiquei muito feliz quando ela aceitou fazer parte dessa live. E foi uma live, gente, sensacional, porque eu só aprendi, sabe? Foi incrível essa live. Segue ela. Teve gente que falou que está precisando conversar com a Dani. Gente, pega o contato dela, pode me pedir que eu passe o WhatsApp profissional dela para vocês. E semana que vem a gente vai ter 2 lives especiais, tá? Eu vou estar aqui na segunda-feira com o meu amigo Ítalo, que ele é formando em medicina, para a gente falar sobre Covid. Vai ser uma live especial. Não vai estar ligada à espiritualidade, mas acho que é um assunto que é bom para todo mundo. A gente vai tirar dúvidas sobre Covid na segunda-feira.
E na quinta-feira eu vou estar com a Luciana para falar sobre a integralidade do ser, tá? Então semana que vem 2 lives, segunda e quinta, esperamos vocês. Dani, você tem mais alguma coisa para falar da dinâmica ou? Não, então, vocês escolham, tá? Se conectem, ou a drusa de ametista, porque aqui fica difícil, não tem como mostrar, né? Ou Sim. aqui a conchinha, tá? E a ponta de cristal. Dani, meu anjo, vou deixar você descansar aí agora. Quero te Não, agradecer você não pela quer ver participação. agora? Ah, dá pra ver? Dá, eu Pode mostro ir? aqui, depois eu tiro a foto Tá, e ponho lá para vocês, tá. tá? Vou abrir, gente, a drusa de ametista, tá? Vamos lá, vamos fazer por aqui, depois eu só deixo a foto. Tá. A Eu tô ansioso. palavra é violar e a imagem é essa. Dá para ver, gente? Tá assim. E aí, gente, quem escolheu, né, a drusa de ametista, foca na palavra e na imagem. Na imagem, e essa é a mensagem do baralho sistêmico também. Ainda falta algo. Tá? Agora, a concha. A palavra é ressentir, ressentimento. E a imagem é essa. Então, pessoal, para quem escolheu a conchinha, a imagem, a palavra, e a Dani vai trazer uma mensagem ainda. Isso. Tá? Ok? Depois eu vou tirar a foto e vocês veem. E a mensagem é: agora eu assumo o meu lugar. Essas mensagens são frases sistêmicas, né? Lembra que eu falei do eu vejo você, sim? São frases de cura. E agora, gente, o cristal. A palavra é hate, odiar, ódio, odiar. E a imagem é essa. Ódio, odiar, tá? E essa é a imagem. E a mensagem é... Nossa, sabe que eu fico arrepiada, né? Eu recebi o suficiente. Eu recebi o suficiente. Que isso é uma... Só pela reação você já sabe qual que eu escolhi, né? Eu recebi o suficiente. Cai naquela situação que nós conversamos de você aceitar, né? Aceitar que as coisas foram como foram e entender que se você está aqui hoje fazendo, produzindo, enfim, vivendo, criando, constituindo família, não sei, né? A pessoa, se está aqui, é porque recebeu o suficiente. Senão teria ficado pelo caminho. Dani, você é uma excelente terapeuta, viu? Parabéns. Obrigada, parabéns Gil. mesmo. Eu fico feliz porque você sabe que eu te amo de paixão e eu sou super sua fã. Então, quando você fala, para mim é uma propriedade assim muito grande, assim. Eu dou valor. Eu dou valor. Eu acho assim que eu sempre fui adepto daquela coisa assim, pelos frutos que você conhece a árvore, né? E hoje, assim, na live, é uma coisa que todo mundo comentou aqui embaixo, sabe? Todo mundo ficou encantado com as suas palavras, encantado, assim, sabe? Tipo assim, você foi esplêndida, parabéns. Obrigada, Gil. Sabe, assim, eu acho Obrigada, que a constelação, gente. e a gente... e quando a gente põe amor naquilo que a gente faz, é diferente, né? E a gente vê que você tem um amor à constelação, sabe? Olha, o sagrado feminino então, assim, e a constelação, para mim, parabéns, parabéns. Obrigada. Vou te convidar no futuro para mais live, porque realmente assim foi incrível, tá? Obrigada, parabéns, parabéns. Bom de aceitar o convite, viu? Muito sucesso aí para você. Pode contar sempre com a gente aqui do Espiritualidade Livre. Obrigada, tá? obrigada. Obrigada para todos, né? Agradecer vocês e para mim foi um prazer estar aqui. Eu nem vi passar o tempo.
Dani, e a pessoa que quiser conversar com você, marcar um atendimento, como é que ela faz? Então, ela pode me mandar mensagem, tá? E a gente marca. Eu faço os atendimentos online, né? Isso Gente, manda no direct, tá? Ou no WhatsApp dela. É isso. assim, ela vai ser muito solícita, eu tenho certeza. Eu acho que vai valer muito a pena. Constelação, quando feita por um bom terapeuta, né? Só soma na nossa vida. É tão importante, igual a Dani falou, é usado hoje em dia em audiências de conciliação. A justiça tem esse olhar, né? Muito, muito bacana, gente. E vocês puderam ver os conceitos maravilhosos. Assim. Eu aprendi muito. Ai, Eu só que posso falar legal, isso. Gil. Eu recebi muito hoje. Que bom. Mas eu também recebi. E, Gil, assim, se alguém, né, for marcar alguma coisa, é, falando que vem de você, tem um descontinho especial, tá? Aí, ó. Gente, falar que veio aqui por indicação do Gilberto, da É, espiritualidade, é isso aí. desconta, hein? É isso Então, aí. corre lá. Tá bom? Dani, gratidão. Pessoal de casa aí que assistiu a gente, muito obrigado. Quem chegou no finalzinho, a live vai ficar no IGTV e amanhã vai lá pro canal Espiritualidade Livre, tá? Beijão, Obrigada, Gil. Dani. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Gratidão. Ó, qualquer dia eu vou aí comer um hambúrguer com você, hein? Venha, será muito bem recebido. Vem com o Americano Marcelo. come muito hambúrguer mesmo? Comem. Mas eu acho que Come também tem mesmo. os que comem uma comida mais saudável, eles são bem preocupados também com isso. Tem os Porque a dois. gente vê nos filmes, né, de manhã comendo aquela Ah, bacon, isso comendo eles aquelas têm coisas mania de engorduras. bacon com ovo, isso eles têm mesmo, de panqueca de manhã. Mas não é todo mundo, não. Igual marmita de pedreiro, antes de almoçar, durante, vai trabalhar de manhã. É, a gente não é acostumado com isso, não. Mas as coisas, as É, comidas aqui são gostosas. Não dá para dizer também que não são boas, né? não tá certo. Vamos acolher, né? Vamos Vamos acolher. acolher. Eu preciso emagrecer agora, eu preciso começar para ter um equilíbrio, né, Gil? Pelo amor de Deus. Tá certo, tá certo. Engordei a Aqui, perna aqui. gratidão, meu anjo. Obrigada, Gil. Gratidão, eu que Obrigado a agradeço. você. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Peraí, que eu preciso.